E olha, esse anúncio do governo dos Estados Unidos sobre a taxação de 50%, é claro que acendeu um alerta aqui sobre os nossos produtos brasileiros, acendeu um alerta no setor agrícola, principalmente também aos produtores de soja. Por isso, nós chamamos aqui para conversar em tempo real o vice-presidente da AproSoja, o Luiz Bier. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada pela sua participação aqui em tempo real na Jovem Pan. Como que vocês estão enfrentando esse clima de instabilidade e com essa situação da taxação dos Estados Unidos que pode acontecer? Vocês têm se preparado de alguma forma? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Na economia, qualquer alteração, e principalmente uma alteração brusca, como essa que ocorreu da taxação do Donald Trump ao Brasil, é lógico que afeta todas as cadeias do país. A soja, ela tem um impacto mais brando do que em outras cadeias, mas sim, a gente terá impacto sim na cadeia da soja. Primeiro porque pode existir uma pressão baixista de preços para o grão, por questão de o sebo do Brasil é 80% exportado para os Estados Unidos para fazer biodiesel. E tendo essa tarifa, inviabilizaria essa exportação e o sebo ficaria no Brasil, concorreria com o óleo de soja, tendo uma pressão baixista. Mas hoje nós olhamos principalmente para o aumento de custos, né? Nós temos uma alta do dólar, os custos da agricultura brasileira, da soja e do milho são compostos principalmente em dólar, e também nós estamos olhando com atenção em relação aos combustíveis, porque é provável que o óleo diesel venha a subir e toda o maquinário agrícola ele é dependente de óleo diesel, assim como o transporte e os fretes em todo o território nacional. Eu vou aproveitar, Luiz, com essa linha de insumos realmente, porque o setor já vinha reclamando que nos últimos anos estava com uma certa dificuldade de acesso a uma linha de financiamento, de incentivos, que já estava difícil adquirir insumos, e isso automaticamente é repassado para o consumidor, elevando para 50%. Como fica esse repasse e essa aquisição de insumos? Isso acaba reduzindo o resultado em um estado que é exportador, um estado que muito mais exporta do que tem um consumo interno, como o estado de Mato Grosso, que é considerado o celeiro do mundo? Bruno, a nossa maior preocupação em relação a custos agora é a resposta do governo brasileiro. O setor é totalmente contrário a uma taxação recíproca ao governo, aos Estados Unidos. Nós enxergamos que essa taxação faria mais mal ao Brasil do que bem. Nossas principais importações estão relacionadas à tecnologia do setor produtivo, então impactaria diretamente aos nossos custos de produção, custos que já não estão fechando a conta. Já temos pelo menos aí o segundo ano seguido de aperto no setor da soja e do milho, e esses custos podem vir a dificultar muito mais a vida do agricultor brasileiro. Temos uma crise de crédito, tivemos um plano safra realmente muito ruim, um plano safra que, em termos reais, diminuiu em relação ao ano passado, e o setor já vem numa possível crise e aumentadas dificuldades para aquisição de tecnologia, para aquisição de peças, e ter custos mais elevados. Isso pode impactar diretamente nos resultados do produtor brasileiro. Luiz, como é que estão as negociações? Você tem alguma conversa marcada com algum representante do governo? Vocês estão buscando isso? Qual a estratégia que vocês vão fazer a partir de agora? Olha, a nossa estratégia é negociar via FPA. Então, nós tivemos a lei da reciprocidade, que foi uma demanda do setor, mas ela mirava principalmente a União Europeia, com a lei antidesmatamento. A lei da reciprocidade é uma bela lei, ela dá possibilidade do Poder Executivo negociar com mais afinco, com mais veemência, e dar um amparo legal para realmente punir países que apresentam taxas de forma unilateral contra o Brasil. Mas nós esperamos que, e também é nosso conselho à FPA, que agora não é hora de acirrar os ânimos.
nós precisamos de tranquilidade, calma. O Itamaraty tem ótimos negociadores, nós precisamos dos mais afiados para negociar isso e sair numa situação onde a agricultura brasileira e o Brasil possam não ter maiores prejuízos. Em relação a essas negociações, Luiz, existe alguma expectativa de uma comitiva acabar se formando entre essas entidades, entre os setores e ir até os Estados Unidos, conversar com essas autoridades, com esses representantes antes do mês de agosto? Olha, Bruno, nós esperamos que isso seja feito pelo governo brasileiro. O setor ele não tem a força política que é necessária para negociar com outro governo. Então, nós esperamos que o governo brasileiro, que está sendo pautado pela CNA, pelos deputados da FPA, possa achar uma solução razoável para esse impasse. Então, Luiz Bier, muito obrigada pela sua participação aqui em Tempo Real na Jovem Pan. Volte sempre, sempre muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Agora são 2h44. A gente vai acionar, inclusive, os nossos comentaristas, a Priscila Silveira e o Luiz Augusto Durso, sobre esse tema. Priscila, realmente o impacto na soja e em várias outras áreas do agro brasileiro pode ser grande, né? Caso essa taxação venha a acontecer. Você acredita que essas medidas aí que eles estão tomando de negociação ainda podem ser uma saída para um respiro, para realmente dar uma acalmada nos ânimos do setor? Sim, Márcia. Inclusive, não só a soja, mas também o café, a laranja, o aço, são produtos que são exportados com a sua maioria para os Estados Unidos. Inevitavelmente, nós teremos aqui prejuízos. Num primeiro momento, nós poderíamos falar, eventualmente, que sobrariam produtos, isso faria cair, de alguma forma, o preço, mas, a longo prazo, traria, evidentemente, inúmeros prejuízos também, porque se eu não tenho, se eu tenho ali a oferta e a procura, os empresários teriam que demitir, então teria desemprego, aumento da inflação. Então, eu acho que aqui a gente precisa prudência e usar, sim, da diplomacia, como o presidente Lula fez ali no seu governo 1, no Lula 2. Se espera que, não estou dizendo que ele se dobre, mas que ele tenha aí a prudência diplomática de fazer cessar ou trazer um meio termo para que outros setores, e não só o agro, não tenham aí esses perdimentos que a gente está visualizando a longo prazo. Durso, em relação agora à política, você acredita que tanto a esquerda, tanto o governo quanto os bolsonaristas querem, de alguma forma, se aproveitar dessa narrativa, nessa discussão, para se aproximar, é claro, também do agro e de grandes empresários, que era um público que ficava muito só sempre com a direita, que agora o governo pode ter essa negociação de criar um plano safra, como o Luiz falou agora, mais atrativo, né? Tentar aproximar, é uma oportunidade do governo Lula se aproximar também do agro? São alguns fatores que a política vai tentar se aproveitar dessa situação. O primeiro fator foi com relação a quando Trump anuncia a taxação. E aí nós tivemos as guerras de narrativa para encontrar o culpado dessa taxação. Muitos falaram que era Lula por causa da reunião do BRICS, etc. Muitos falaram que era culpa do Eduardo Bolsonaro, que estava diretamente nos Estados Unidos pedindo esse tipo de medida. Depois, agora nós temos quem será o grande responsável por melhorar essa situação ou resolver essa situação. E aí tem, sem dúvida nenhuma, uma corrida para que nós tenhamos o nome do Salvador, que seria um indivíduo que possa dizer, olha, eu que consegui ali resolver a situação e Trump voltou atrás graças à minha negociação. Além disso, paralelamente, internamente no Brasil, nós temos a esquerda, que tem certa dificuldade com o setor do agro, etc., tentando se aproximar, e aí Lula fez bem em nomear um nome, ou eleger um nome que faz essa articulação muito bem, que é o seu vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que inclusive pode ser o nome principal do governo Lula atualmente, para ser o grande gestor dessas negociações, dessas reuniões, e até o pleito junto aos Estados Unidos. E nós temos também, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o Tarcísio, o governador Tarcísio, também realizando essas reuniões. Inclusive, hoje teve até uma polêmica que foi que as reuniões de Alckmin e Tarcísio estavam marcadas para o mesmo horário, mostrando que ainda falta certa comunicação para que governo e governos, junto com o governo federal, tenham
de alguma forma, uma comunicação mais estratégica para levar isso para os Estados Unidos.